Olá, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Alex Carioca, o programa da família. Hoje estaremos recebendo uma pessoa especial que tem uma lição de vida tremenda. Ele que é a maior referência, uma das maiores referências em podologia do nosso país. Tá curioso? Tá curiosa? Roda a vinheta e eu já falo para você quem é. A voz do Rio é carioca, é carioca. Hoje nós estamos recebendo o Bruno Galarte. Tudo bom, Bruno? Tudo bom? Uma honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E eis-me aqui. Prazer todo meu. Eu sei que a sua agenda é bastante corrida. Então quero desde já agradecer pela disponibilidade de estar com a gente e compartilhar um pouquinho. Bruno, eu queria saber primeiro quem é o Bruno, um pouquinho da sua infância, da sua trajetória de vida. O Bruno é um sonhador, tá? O Bruno é um cara que sem limite, sabe? É um cara que pensa muito no propósito, principalmente de ajudar as pessoas, né? E que hoje, cara, assim, eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu não falo sobre religião, mas as pessoas costumam querer saber, né? Como eu fiz para chegar até aqui. E eu sou grato, mas ainda tem muitas coisas boas para acontecer na minha vida, porque eu trabalho e eu batalho para isso. E o segredo, né, eu não posso deixar de falar, né, que quem me trouxe até aqui e vai me levar para lugares que eu ainda nem imagino é aquele lá de cima. Fiquei sabendo da sua história do menino do cemitério. Fala pra gente isso. Rapaz, a minha história ela é dividida em duas partes, né? Meus pais se casaram muito cedo e se separaram muito cedo, né? E até então, enquanto eles eram casados, era uma estrutura. Depois que eles se separaram, quem sou eu para julgar? Os dois com a cabeça muito nova, né? E passamos por um momento muito difícil, sabe? Eu, minha mãe e meu irmão. O engraçado é que hoje, né? Eu acabei de sair do treino e vim correndo pra cá, tava com uma ansiedade de chegar aqui, sabe? E aí eu tenho um genro, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos, eu tenho um genro que ele é atleta de futebol profissional, né? E ele acabou saindo de um clube e tá negociando com outros e meio cabisbaixo eu falei pra ele, Vitor, o que seria da história de Davi se ele tivesse matado um anão? Será que hoje nós estaríamos falando sobre Davi, saberíamos da história dele? Não, meu amigo. Ou seja, quanto maior as dificuldades, você não tem que murmurar não, você tem que agradecer. Sabe por quê? Porque isso vai ditar a grandeza do seu testemunho. Eu passei por muitas coisas difíceis, mas assim, coisas difíceis ao ponto de eu ter que... Eu novinho, eu perguntava para Deus, sabe? Por quê? Por que eu não tenho todas as refeições? Por que os meus amigos tomam café, almoçam, jantam? E por muitas das vezes, cara, assim, com muito sacrifício, sabe, minha mãe, tinha algumas escolhas para fazer. E eu perguntava para Deus isso, né? E um dia eu me lembro que eu, atravessando o Atlântico, né, de avião indo para a Europa, e Deus me respondeu, né? Você não passava o que eles estavam passando, como hoje eles também não têm a oportunidade que eu estou lhe dando. Ou seja, meu amigo, quando você tem Deus no coração, independente de religião, sabe? É Deus, é fazer o bem, é o amor. Sabe? E é isso que falta para a humanidade, né? Sabe qual é o remédio para política, para as guerras, religião? É o amor. Independente de... sabe? E Deus é amor. Então, o remédio é a solução para qualquer coisa, é um motivo de eu estar aqui, sabe? Papai do céu. E aí, como foi? Você morava do lado do cemitério, é isso? Então, eu morava... Em Ricardo de Albuquerque? Em Ricardo de Albuquerque, ao lado do cemitério. E, cara, graças a Deus, por mais que minha mãe e meu pai, eles eram muito novos, mas eles sempre nos ensinaram
que nós teríamos que ter caráter, respeitar o próximo, nunca querer nada que era de ninguém. Como você tem as coisas se você segue essa regra? Você trabalhando, irmão. Não tem jeito. Não existe outro tipo de plano que você tenha sucesso se não for com muito esforço, muito trabalho, muita perseverança, sabe? Até porque o que vem fácil vai embora fácil. E eu dali já comecei peraí, eu moro ao lado de um cemitério. Eu jogava bola no cemitério. As pessoas não sabem, né? Principalmente a nova geração, mas em frente ao cemitério de Ricardo, aquilo tudo era barro. Tudo barro. Eu ficava com a canela, né, vermelha. Ficava jogando bola. E eu via um fluxo grande de carro e de pessoas que iam constantemente visitar os túmulos de entes queridos que faleceram. E muita gente não sabe, mas tem pessoas que se apegam tanto àquela pessoa que se foi, que vai semanalmente, de 15 em 15, uma vez por mês, lá visitar, conversam. E aí eu pensei, cara, eu vou oferecer algo que eu possa ganhar, né, um dinheiro. E já pensando, engraçado que, até falei no outro dia, num podcast que eu participei, que eu no mercado, no outro dia com as minhas filhas, né, e eu tenho o hábito de falar para elas, ó, o que vocês quiserem, vocês podem pegar. E eu, cara, assim, quando eu tinha o dinheiro do açúcar, eu já ficava todo feliz. Quando eu tinha dinheiro que eu sabia que dava para comprar um arroz, sabe? Um menino ali, mas com a responsabilidade já de um homem já. E eu ficava feliz porque não só eu iria me alimentar, mas a minha mãe, eu tenho um irmão que é mais novo, né? E minha mãe também sempre... minha mãe é meu orgulho, cara. Minha mãe é o meu tudo, sabe? Minha mãe entre bilhões de mulheres, Deus, ele escolheu ela para ser minha mãe, mas ela teve as falhas dela. E eu não a julgo. Hoje ela fala para mim, ela fala, meu filho, quando eu vejo uma matéria sua, sabe? Eu me emociono porque eu não te treinei para isso. Na verdade, eu não treinei nem você nem seu irmão para nada. Eu falei, não, mãe, pelo contrário, sabe? Você é um exemplo de mulher para mim, Minha mãe agora está fazendo a faculdade, eu tive a honra, foi o contrário. Os pais costumam pagar para os filhos, né? E eu estou presenteando minha mãe com um nível superior. Eu quero ir na formatura dela, porque minha mãe, para mim, com todos os defeitos dela, ela, para mim, é o meu tudo. E é o mandamento com promessa, honra pai e mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Eu costumo dizer, repito, eu não sigo, né, nenhuma religião, mas eu falo do amor, né? E Deus é amor. E se hoje nós sabemos quem é Deus, a história é porque nós, através da Bíblia, né? E, cara, um dos segredos de você ser uma pessoa bem-sucedida, de você ser uma pessoa do bem, uma pessoa que todo mundo goste, é claro, todos nós somos passivos de erro, mas a Bíblia, ela é um manual, tá? Não de você ser religioso, não, mas de você ser humano. Se você procurar seguir, sabe, o que está ali, né? E foi o que eu, desde novo, procurando seguir o que está ali. E um dos mandamentos é honrar seu pai e sua mãe, independente se você foi desejado para nascer, se sua mãe tentou te abortar, se seu pai nunca te olhou nos olhos e disse que te ama, cara, não importa o que ele faz, o que importa é o que sai de você. Até porque o que sai de você pode modificar o coração dele. Você não sabe se ele recebeu isso também. Você não sabe o que ele passou lá, o que ele teve no passado, alguma sequela. E aquela maldição, ela tem que acabar ali. É em você que está me ouvindo, sabe? E eu peguei isso para minha vida. Meu pai, né? Deus tomou meu pai para ele. Tem 6 anos. Mas é um outro cara que, assim, para mim, meu herói, sabe? Eu até evito de lembrar dele, que ainda
Eu tenho um buraco ainda no meu peito. E ele partiu pouco tempo, logo depois que voltou, né, o convívio contigo. Ele não... Meu pai passou um tempo morando no Acre, ele foi embora. Ele tem uma outra família, no qual eu tenho uma consideração também de mãe, a esposa do meu pai, sabe? Que pra mim, meu irmão tem 2 irmãs, Michele e Graziele, eu tenho um irmão. As 2 são por parte de pai. O Diogo é por parte só da minha mãe. E aí quando ele voltou, né? Aí ele me chamou, ele me pediu perdão, sabe? Falou, ó, eu vou querer compensar todo o tempo que eu perdi com você e com seu irmão. Eu me lembro que a primeira coisa que ele fez, ele pegou uma casa com bastante quartos, bem confortável, e todas as festas ele queria, sabe? A família unida, e nós por algum tempo conseguimos, né? Mas aí ele teve um probleminha, né? Teve um câncer, Papai do Céu achou melhor levá-lo, mas não caiu uma folha se não for da vontade de Deus. E foi o que eu falei ali. Deus deu, Deus tomou. Eu não entendo, e até hoje eu não entendo, mas eu aceito. E ele pôde ver, ele falou que ele me acompanhava nos clubes, sabe? E por várias vezes ele falava, cara, você não tem noção de como eu tenho orgulho de você. Engraçado que eu nunca eu não tenho lembrança do meu pai numa festa de escola minha. Não tem uma formatura. E das minhas filhas, amigo, eu nunca faltei um pré-natal. A médica da minha esposa falava assim, Bruno, você vem mais pré-natal do que muita grávida que deveria vir, mas falta. E meu pai viu, ele acompanhou como eu tratava minhas filhas, eu fazia questão de cuidar do umbigo, de dar o primeiro banho. Eu e minha esposa, é uma briga para quem levava no pediatra. Porque eu falei, não, a maldição, ela termina aqui, filho. Tá? Toda vez que eu via, eu novo, né, minha mãe tinha dependência química com álcool, e toda vez que eu via minha mãe com o olho puxado, eu já sabia que ela que não era ela ali. E eu já determinava ali, os meus filhos, eu vou casar, eu vou ser um homem de bem, e os meus filhos não vão ter esse desprazer porque só quem passa, meu irmão, só quem tem um pai e uma mãe, sabe, viciado com qualquer coisa, sabe como é ruim. As pessoas quererem tirar proveito. E minha mãe muito bonita. Eu sou moreno, caidinho, minha mãe é loura, dos olhos claros. E aí aquilo ali me gerava sabe? E eu criei uma barreira positiva que eu falei, cara, isso acaba aqui, filho. Eu vou passar por isso uma vez só. Eu posso errar de todos os jeitos, mas com a minha família, nesse quesito, e eu, nada contra, cada um com seu cada um, mas eu detesto álcool, cigarro, qualquer tipo de droga. Engraçado, eu fui dar uma palestra no México, aí cheguei lá no aeroporto, eles vieram, né, me saudar com alguns presentes, e lá é como aqui o brasileiro, o café, né, lá é uma tequila, e eles vieram, e eu falei, cara, vocês me perdoam, mas eu não bebo, e é como se fosse uma afronta, você não tem todo o ritual de colocar em volta do copo, né, eu falei, não, eu não vou. Ah, Bruno, pelo menos pra gente fazer um vídeo. Eu falei, cara, vocês me perdoem, mas eu tenho princípio, e eu não vou quebrar isso, sabe? Nada contra, cada um com seu tempo, cada um com seu cada um, eu não julgo a ninguém, mas eu falei, essa maldição termina na minha vida, a partir de hoje. E a vida é feita de escolhas. E a vida é feita de escolhas, e é impossível você plantar arroz e querer colher feijão. E uma grande parte da sociedade, eles reclamam da colheita da própria semente que eles plantam, eles cultivam, mas nada mais, nada menos do que tudo fruto das escolhas. Das suas escolhas. Uma das coisas que eu tenho bem nítido, e assim, chega a ser uma regra, que para mim não é que se você nasce dentro de uma comunidade, se você não tem um aporte familiar, se você estuda em colégio público, que você não vai ser nada na vida. Gente, esquece isso. O homem mais famoso da história do planeta,
O homem que até hoje, só o nome dele, quando pronunciado, é capaz de fazer mudanças radicais no ambiente, que é o nome de Jesus. Ele não nasceu numa perinatal dessa da vida, que é muito chique e não tem problema nenhum. Quem tem condição financeira, sei lá. Não, ele nasceu no meio de uma manjedoura lá, sabe? Com toda a simplicidade do mundo. Isso é o maior exemplo de que não é o ambiente que vai ditar o que você vai ser. Não. É a sua atmosfera que vai modificar o ambiente. Exatamente. A gente vai dar uma pausa para dar um recadinho de 30 segundos e daqui a pouco a gente vai descobrir como a podologia entrou na vida do Bruno. Você já pensou em ser um especialista em uma área indispensável para todas as empresas e que nunca vai parar de crescer? No mundo digitalizado em que vivemos, a fibra óptica impulsiona a transmissão de dados, tornando o profissional de telecomunicações cada vez mais valorizado. Não perca a oportunidade de se tornar um profissional diferenciado e destacar-se no mercado de trabalho. Faça agora mesmo uma especialização técnica em fibra óptica com a Tecnobras. Contamos com um espaço profissional, climatizado e bem estruturado, pensado especialmente para você aprimorar seus conhecimentos. Invista em sua carreira e inscreva-se já para o curso de fibra óptica Tecnobras e garanta o seu sucesso. Tecnobras, o futuro em suas mãos. Estamos de volta hoje com um convidado especial, Bruno Galarte. Ele que é podólogo hoje, responsável, coordenador de podologia do Botafogo. Bruno, fala pra gente como foi que surgiu a podologia na sua vida. Então, eu não tive muitas escolhas para poder escolher uma profissão, sabe? Um exemplo, hoje se uma filha minha fala, pai, eu quero ser uma engenheira, eu vou ajudá-la. É óbvio que ela também vai ter que ralar para poder ser uma engenheira. Eu não. E eu pensava assim, eu não tenho muito crédito para errar. O que eu escolher, né? Logo depois de eu trabalhar lá no cemitério, eu fui vender água no sinal. E depois de vender água no sinal, eu tirei a minha ata, fui trabalhar como vigilante. E sempre subindo um degrau, Até porque o que nasce grande é monstro, filho, tá? Valorize as pequenas coisas, tá? Porque são das pequenas coisas que surge a gigantesca. E aí, fui trabalhar como porteiro. E ali como porteiro, passei por um nível mais acima. Fui trabalhar no Centro Cultural do Banco do Brasil. E eu via, cara, que na minha família tem 5 tios. Agora são 4, que uma tia minha descansa no Senhor, né? E desses tios, cara, um advogado, outro engenheiro, um concursado do Correio, o outro é artista plástico e um podólogo. Só que eu não sabia o que era podologia. Eu só sabia porque nos finais de semana esse meu tio, ele tinha o hábito de 15 em 15 dias em fazer uma remoção de uma calosidade do pé da minha avó. E quando ele colocava lá na varanda aquele material, eu pensava assim, cara, será que ele vai dar injeção na minha avó? Será que ele vai, né? E não, ele ia lá, fazia a remoção da calosidade, eu ficava olhando. Aí depois eu vi que aquele meu tio, que trabalhava, né, como podólogo, ia passar as férias em Barcelona, amigo. Ia para Buenos Aires, entendeu? E os outros tios, tudo também assim, bem de vida, mas assim, uma coisa mais simples, como ia para Ibicuí, região dos lagos, né? E cara, e você tem que ter uma mente sonhadora, você tem que ter uma mente estratégica, não é simplesmente você, eu quero ser isso, e aí? Não, você tem que mentalizar, você tem que analisar como você pode chegar ali. Estratégia, a vida é de estratégia mesmo. Mira na lua, se errar, acerta nas estrelas. Filho. E aí eu pensei, peraí, esse meu tio não tem filho, ou seja, já tem um ponto ao meu favor.
Posso ser adotado por ele. E hoje ele é como se fosse um pai meu. E aí ele não tem filho, esse meu tio um dia vai se aposentar, vai, né? Ou falecer, mas não era isso que eu queria, que ele falecesse, não. Vai se aposentar sim. E aí, para quem que ele deixaria aquele legado? Aí eu fui pesquisar, esse meu tio tratava Bete Lago, Zezé Polessa, Família Zafir, Sérgio Cabral, cara, assim, uma nata, sabe? Eu falei, caramba, não, eu vou fazer esse curso, vou fazer, ele se aposenta, esses pacientes passam para mim, vou herdar, ele já morava em Ipanema, quem vai morar em Ipanema sou eu, de Ricardo para Ipanema. E aí fui falar com meu tio, só que eu nunca mensurei que eu queria que ele se aposentasse. E eu falava para ele, tio, ó, eu tenho muito orgulho da sua profissão, acho bonito, entendeu? E nem questionei que ele viajava, né? Mas no fundo, e cara, não tem problema nenhum você ter uma ambição saudável. Não é ambição você hoje ver o Bruno, um podólogo que é coordenador hoje dentro de um clube, que eu sou o primeiro podólogo brasileiro, hoje eu sou podologista, né, a fazer parte da Academia Mundial de Podiatria. Sou o primeiro. Hoje eu tenho 3 empresas e você que está me ouvindo, cara, eu também quero isso para minha vida. Zero problema. Você não pode querer passar por cima de mim. Você não pode querer me derrubar para você poder ter. E o meu desejo é que essas pessoas vão mais longe, sabe? Tenho muito mais. É a diferença do inteligente pro esperto, né? É. Você tem assistido meus podcasts, né? Estudei, fiz o dever de casa, né? E eu sempre falo isso, né, para as minhas turmas, né? Dos meus cursos, cara. Que existe a diferença do inteligente pro esperto. O esperto, ele quer se dar bem. E as pessoas que se ferram, ele não tá nem aí se ele vai ultrapassar, se ele vai... O inteligente não. Ele faz do ambiente um local que todos saem ganhando, todos. E esse também é um grande pulo do gato. Tudo que eu fizer tem que estar voltado a ajudar pessoas. Tudo que eu for colocar a mão, todos os projetos, eu falo para Deus, Deus, tem que envolver pessoas, porque não pode parar em mim. Essa bênção não pode parar em mim. E as coisas fluem assim de um jeito, cara. As portas, elas não se abrem, elas se escancaram. Dá uma pausa em relação ao seu tio, me lembra de voltar. Fala a história daquele rapaz que estava vendendo cachorro-quente na Praça de Ricardo. Nossa, o Alexandre. Né? Você falou de ajudar pessoas. Cara, eu... nessa minhas indas e vindas para São Paulo, né, também trabalho em São Paulo, e aí eu tinha o hábito, às vezes eu vinha de carro, não vinha de avião, ia pela Dutra, né? E um dia, cara, eu parei para comer um cachorro-quente lá em Ricardo, barraca do Edson. Grande Edson, já me salvou muito, já, botafoguense. E aí, cara, um amigo meu, Alexandre, né, começou a cair um temporal lá e eu ajudando ele lá a segurar a barraca, coisa e tal. A barraca dava choque, amigo. Começava o fio, encostava. Nossa. E aí eu falava pra ele, irmão, você me perdoa, mas quanto você ganha aqui por dia? Aí ele, cara, eu acho que se eu não me engano era 15 ou 20 reais, ou 25, sei lá, pra pegar de 4 da tarde a 4 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, se esse cara trata um paciente particular por dia, ele vai... Eu falei, irmão, por que você não faz o curso de podólogo? Aí ele, pô, Brunão, assim, não tenho muito. Eu falei, cara, eu te ajudo. E isso já tem bastante tempo. E eu lembro que na época, hoje assim, eu tenho marcas que, dentro da podologia, que me patrocinam, eu tenho muito mais um suporte. Se eu ligo para uma empresa hoje, ó, tem um aluno do projeto, você pode ajudar? Na época eu não tinha isso. Também estava no início. Eu lembro que eu dividi, cara, com ele alguns materiais que eu tinha, sabe? E aí ele fez o curso. Cara, hoje ele é dono de uma clínica, irmão. No outro dia eu estive em Ricardo e aí ele, todo bobo num belo Honda Civic, pegou a mãe dele, sabe? Tá morando junto com ele numa boa casa.
E eu pensei, cara, aí, deu certo, irmão, sabe? Não é simples, as coisas não tem que acontecer só pra mim, eu não quero isso. As coisas têm que acontecer na vida do próximo. Aí você vê que você está dando certo. Porque que proveito tem de eu só, eu não, filho. Aqui somos nós. É diferente da cisterna e do cano, né? Que a cisterna retém, o cano deixa fluir. Ele é abençoado e deixa fluir a bênção. Eu costumo dizer, né, nas palestras que isso aqui não é uma corrida que o primeiro lugar é o mais importante. Você vai para as Olimpíadas, meu irmão, não tem jeito. A medalha de ouro tem que ser só de a prata de outro e a bronze. E o resto é o resto. Aqui não. Aqui todo mundo tem que chegar junto, sabe? E eu me recuso a pessoas que entram no meu caminho e algo diferente não aconteça na vida delas. Se não acontecer que algo está errado comigo, eu não estou sabendo passar, eu não estou sabendo influenciar, porque, cara, o que você tem que sonhar em ser na sua vida? Você tem que ser um influenciador, irmão. Até porque para você influenciar algo tem que ter acontecido na sua vida de diferente. Ninguém consegue influenciar sem ter nada. Vai o quê? Vai influenciar não ter nada, viver na miséria? Não. Então se você está influenciando, é porque algo de sobrenatural já aconteceu na sua vida. Exatamente. E aí, como é que seu tio respondeu a tantos elogios assim? Ele ficou muito feliz. Eu me lembro que na época ele falou, eu já vou pagar todo o curso para você, sabe? Porque ele já tinha tentado na família que outros, né, fizessem, mas ninguém quis. Meus primos, um foi fazer direito, outro fazer concurso. E, cara, sobrou pro Bruno ali né? E na época era curso técnico, né? Hoje nós já temos a graduação, já temos até pós. E eu lembro que eu fui fazer, só que no início, cara, quando eu entrei, eu achei que fosse uma coisa. Eu me lembro que logo na primeira semana de aula, eu já estranhei que eram 20 e poucas mulheres e nenhum homem. E na época o menino, não era preconceito que eu tinha, mas eu pensava, gente, essa profissão não é, entendeu? Nada contra, pelo contrário. E o assunto era alicate, era removedor, era espátula. Eu falei, cara, eu vou ser uma manicure melhorada. Eu não tinha ainda, né, não sabia o que realmente era podologia. E aí, influenciado por outras pessoas que já ficavam no meu ouvido, daqui a pouco você vai estar pintando, daqui a pouco me deixei levar e contei uma história pro meu tio, inventei uma desculpa e saí do curso. Só que depois de 3 meses, ele ficou triste, né? Mas ele aceitou. Depois de 3 meses, cara, eu me lembro que na época o meu salário, eu ganhava certinho para pagar o meu aluguel, água, luz e as compras do mês. Não sobrava nada para comer um cachorro quente, eu tinha que pegar fiado e aí eu procurei esse meu tio depois de 3 meses e falei, tio, eu quero voltar pro curso. Ele falou, pois bem, agora é você que pague, porque tudo que vem fácil nós não damos valor. Eu te dei a oportunidade, eu falei para você que eu ia pagar todo o seu curso e você, desistiu. Eu vou até te ajudar, mas eu quero... Cara, ali eu fiquei com um pouco, não é raiva, é uma... Eu falei, pois bem, eu vou até o final e vou assumir esse compromisso e pago. Depois que eu falei isso, eu falei, cara, pago como? Eu tô passando a manteiga de um lado e tirando com o outro lado da faca, meu irmão. Como é que eu vou? E eu me lembro que eu fui fazer no IBRAP, Instituto Brasileiro de Podologia, um local que eu tenho muito carinho, muito respeito. E na época, a dona Célia, né, que ela não se encontra mais entre nós, ela me ajudou muito. Ela viu minha força de vontade. Eu falei, eu falei que vinha fazer o curso, mas eu não sei nem como. Já cheguei assim, já. E ela gostou da minha sinceridade e me ajudou. E aí eu fiz o curso. E aí que foi o legal. Quando eu fiz o curso, eu pensei, peraí. Meu tio não se aposentou. E aí o meu tio me chamou para cobrir umas férias dele.
que ele ia para Barcelona, entendeu? Eu falei, vai, filho, vai e vai e vai. Fica à vontade. Fica à vontade para ficar, filho. E eu me lembro que eu nunca ganhei tanto dinheiro, amigo. Na época, né, os pacientes dele tinham o hábito de dar boas gorjetas. Eu achava que eles estavam pagando o tratamento. Mas não, eu recebia aquele valor, aí eu levava lá embaixo. Não, Bruno, isso daí é para você. Porque o tratamento ele pagou aqui. Eu falei, não, como isso? Eu falei, não, agora que tu vai ficar mesmo, tio, sabe? E, cara, é uma felicidade muito grande quando você é o provedor, quando você, sabe, e você tem o dinheiro para pagar suas contas, quando você tem para levar o alimento para sua casa, porque eu vivi os dois lados. Hoje, né, eu vivo e sendo capaz de resolver esses problemas, né, financeiros, né, e até ajudar minha família, mas eu também estive do outro lado e é horrível, né? Você chegar a uma data e saber que não dá para você pagar, é horrível. E aí meu tio voltou e, claro, ia continuar no trabalho dele. E eu pensei, agora eu tenho que trabalhar no local que as pessoas têm o mesmo poder aquisitivo para continuar me dando o mesmo tipo de gorjeta, irmão. Cara, não é ser esperto, é ser inteligente. Eu não estou prejudicando a ninguém, sabe? Eu só não quero me limitar com pouco. Eu sou muito feliz com pouco. E se tiver, eu falo para Deus, ó, o dia que eu achar que eu já estou soberbo, você pode me tirar e me leva de novo lá para que eu vou limpar a cova de novo, se tiver que vender água. Eu só não posso perder a humildade, a dignidade, sabe? Isso que eu não posso perder. E fui atrás, fui trabalhar num salão chamado Cristal, que é, para você ter uma noção, esse salão por anos tentou levar meu tio para lá. E é um mega salão, é um salão spa. Cara, lá frequentava a nata também. E aí eu fui 5 vezes de lá pedir emprego. E a terceira vez, eu lembro que eu saía de lá, eu chorava de vergonha. Chorava de vergonha por 2 vezes. Por ter tomado um não de novo e de chegar em casa e não dar uma boa notícia para minha esposa. Quem é homem de verdade que se preocupa com isso, não é ser machista, mas o homem ele tem que ter essa responsabilidade de um capitão de time. É óbvio que quando o capitão estiver lesionado, a capitã vai me ajudar, irmão. Porque não existe um grande homem e ao lado não tem uma grande mulher. Esquece isso. É ao lado, ali, ó. E por muitas das vezes, elas vão na frente, filho. Se antecipam pra bala não pegar em você. E aí eu ficava triste, porque eu doido pra chegar em casa e dar uma notícia pra minha esposa, e ela já percebia que tinha dado. E cara, aquela ali foi guerreira, Graciane. Guerreira a ponto de ter que dividir um ovo comigo. Você sabe que minha esposa sempre... casamos muito novos, eu tinha 20 anos, ela tinha 18 para 19 anos. E ela chegou a fazer faxina, e ela nova, bonita, sempre foi muito bonita. Chegou a fazer faxina para me ajudar. E o mais engraçado de tudo, no bairro onde eu vendia água, e o melhor de tudo, no bairro onde nós moramos hoje. Ou seja, às vezes eu falo para minha filha, ó, tá vendo ali aquele calçadão ali? Ó, teu pai rodava essa praia aqui, 3 horas com isopor aqui, que no início eu não tinha muita habilidade, não sabia que tinha que fazer uma proteção, ficava em carne viva, irmão. Teu pai negociava aqui, troca um sanduíche natural por um refrigerante, amigo. E fiz vários tipos de amizade na praia. Hoje vocês podem desfrutar, mas eu falo para poder valorizar. Ou seja, então Deus foi maravilhoso comigo. Aí depois da 5ª vez pedindo emprego lá nesse Cristal, salão, e hoje eu sou amigo do dono. Eu chego lá, a minha esposa vai lá de patroa, sabe? Como é que são, né? E aí me vem a memória, né? Aonde você teve a vergonha, a história muda e você volta com dupla honra, sabe? Aonde você é humilhado, aonde as pessoas não dão nada por você. Você um dia vai voltar ali. Mas você não vai voltar grande, soberbo, não. Você vai voltar para ajudar, irmão, sabe? Você vai voltar para modificar a história daquele local.
Exatamente, como é que Deus faz, né? E aí foi contratado e lá surgiu a sua história com o Botafogo, né? Mais uma vez, a estratégia fazendo parte da minha vida. É de estratégia, amigo. Nossa, você não tem noção. Eu olho o limão, eu não faço uma limonada, não. Eu já tô pensando no mousse e com os farelinhos do limão por cima e... sabe? Você já planta o limão para ter o limão. E aí, cara, eu descobri que eu consegui um emprego lá. Depois da 5ª vez indo lá, não desisti. Porque quem ganha a luta não é quem mais bate, não, amigo. Ganha a luta quem mais aguenta as pancadas. E aqui na Terra, enquanto tá vivo, filho, é lutar. A gente já nasce apanhando, o médico vai lá, ó, chora, filho. E aí, na 5ª vez que eu fui lá, a dona entrou e falou assim, ó, eu lembrei de você ontem, porque uma esteticista pediu demissão. E eu lembrei que você tem vindo aqui pedir uma oportunidade, eu vou te dar essa oportunidade. E se eu tivesse desistido na 2ª vez? E na 3ª vez? Não, isso não é pra mim não. Deus está falando comigo, ó. Tá vendo? Fui 1, 2, 3 vezes. Às vezes o teu sim é na 4ª vez. Às vezes o teu sim é na 5ª vez. E pode parecer até prepotência da minha parte, mas eu não tenho plano B, amigo. Eu só tenho plano A. Vai dar certo. Ó, eu ia a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Se não tivesse me chamado na 5ª, eu ia na 6ª, na 7ª, na 8ª. Até encher o saco dela. Ela falou, olha só, eu vou fazer mais uma salinha aqui pra te dar essa oportunidade, que não, você não vai parar de encher meu saco. Eu só vou sair depois que tu me abençoar, filho. Eu só vou te largar depois que tu, sabe? Depois que tu me abençoar. Senhor, eu sou chato, Senhor, sabe? Quando eu digo que eu quero, é porque eu quero de verdade. Porque as pessoas, eu quero. A primeira desavença, a primeira desiste. Mentira, você não queria nada, filho. Você tinha vontade, é diferente. Porque quem quer, pode acontecer o que for, filho. Sabe? Pode doer, pode, não tem problema. Vou te ferir se você não sair daqui. Pode ferir, filho. Ué, mas você vai ter sua benção manco, vai trabalhar aqui manco, vou estar manco, mas vou estar trabalhando, filho. Não tem problema. Mas o que eu almejei vai se cumprir, sabe? E determinar isso. E uma das coisas que eu tenho muito na minha mente, se Deus deixou entrar no seu coração, Ele é capaz de realizar. Meu amigo, hoje você está aqui com o Bruno, um podólogo que está dando certo, mas eu vou te falar uma coisa. Se você colocar no seu coração que um dia você vai estar falando em outro idioma, com uma outra entrevista, sendo passada para o mundo inteiro, isso vai acontecer. Nem que seja a última coisa que aconteça na sua vida, irmão. Nem que você faça isso e no outro dia você morra. Você vai para a glória e Deus cumpriu aquilo que entrou no seu coração. Sabe por quê? Eu tenho 3 filhas. Eu seria incapaz de fazer elas terem um desejo por algo. Tá vendo, filho, aqui, esse copo d'água? Você tá com sede, não tá? Tô, pai. Eu posso te dar, mas eu não vou te dar, não. Eu, sendo pai, cheio de defeito, carnal, eu sou incapaz de fazer isso com a minha filha. Você imagina aquele lá de cima, amigo? Você acha que ele vai deixar entrar no seu coração algo que ele não possa realizar? É o quê? É uma libertação de um parente seu? Pede para você ver se ele não vai fazer. É o quê? Uma casa própria? É o quê? Uma multinacional? O céu é o limite. Nós que colocamos barreiras, sabe, nos propósitos que Deus tem pra gente, Deus, ele às vezes até fica triste, que ele fala, cara, eu não queria você aí, sabe, atrás desse balcão, eu queria você dono, filho. Era só o início estar atrás do balcão. Era só o início você começar varrendo, e eu te coloquei aí, varrendo, para você valorizar o dia que você for dono, quem estiver varrendo, para você também dar a oportunidade. Que da mesma forma que eu tirei você varrendo, hoje você é o dono, você pode fazer isso com outras pessoas também. Mas as pessoas parecem que ficam cegas para isso, sabe? Ficam cegas. E eu sabia que Deus estava colocando no meu coração, Ele era capaz de realizar. Era capaz. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. O sonho. E eu falava para Deus assim,
eu jogo até de graça, mas por favor, deixa eu, sabe, eu ser um jogador de futebol. Cara, assim, minha cabeça era meio louca, irmão. Eu já chorei até em velório dos outros que não era meu parente. E a pessoa, uma senhora passando a mão na minha cabeça, ela te amava. E eu lá, obrigado. Mentira, eu não conhecia, sabe? Eu me lembro que quando eu pequeno, eu morava numa rua chamada Camarela, em Ricardo de Albuquerque. E nessa época ela era tomada por um dos fundadores do Comando Vermelho, irmão. Olha que loucura, eu morava embaixo da casa dele, eu era amigo do filho dele, Luiz. E aí, no meio daquele, uma vez um tiroteio lá, os caras pulando o muro. Você sabe o que eu fiz? Eu falei assim, Deus, cara, muito tempo que eu não lembro disso, tô lembrando disso agora. Nunca falei isso em lugar nenhum. Deus, quem tá provocando isso tudo? Ó, tem gente tomando tiro lá fora, criança chorando. É o inimigo, né? É o diabo. Será que se eu orar por ele para ele ficar bonzinho, será que não teria essa possibilidade? Olha só a minha mente, cara. É a mente de quem quer o bem. Depois, né, eu cresci, eu fui para uma igreja evangélica e eu vi que para ele não tem mais jeito. Mas queria eu que se ele pudesse se arrepender, irmão, sabe? Mas não, já existe um propósito, tem uma história e, enfim. Mas desde novo a bondade já estava no meu coração, de querer, sabe, o melhor pro próximo, o melhor, ou seja, até pro inimigo. Que coisa, né? A gente vai dar uma corridinha em relação ao tempo. Como foi a sua entrada no Botafogo? Eu descobri onde eu trabalhava que um dos coordenadores do Botafogo, né, ele cortava o cabelo lá. Mais uma vez a estratégia. Então eu pensei, peraí, eu crio um vínculo com esse cara, né? Ele passa a ser meu paciente, ele vai conhecer do meu trabalho, e um pé de um atleta, ele vale muito dinheiro. Tem jogadores que colocam os pés, tem seguro. Então imagine eu tenho uma profissão que eu possa influenciar no rendimento desse atleta, que eu possa prevenir lesões desse atleta. A visão do clube perante a minha profissão e perante ao Bruno vai ser, né? Pô, peraí. Mas como eu faço isso? Fazendo amizade com quem trabalha lá dentro. E esse coordenador que cortava o cabelo lá, eu falei, esse vai ser o primeiro. A palavra de graça, ela tem um poder, assim, você não tem noção, filho. E eu pensei, cara, eu vou pedir para a gerente, Valdete, o nome dela, dar um papel, um cartão presente, né, de graça para ele fazer a podologia. O inteligente pensa assim, o esperto não. E ele tem dinheiro, eu vou oferecer lá para ele lá tratar, ele vai me dar uma boa gorjeta. Não, eu já queria amarrar um cara de um jeito que não tivesse a possibilidade dele dizer não. Dei o presente. Ele foi, aceitou. Mandei dar o segundo, já falei pra ele. Ó, tô te dando outro voucher. Ele falou, não precisa assim, amigo. Precisa, porque vai que ele não volta, né? Porque ele tivesse que pagar. E, cara, assim, eu lembro de nunca ter demorado tanto numa reflexologia no pé dele, que eu queria impressionar. Existem oportunidades que é uma vez só, amigo. Se você perdeu o Japeri das 7 horas, filho, outro só 7h30, aquele já era. Então você tem que estar preparado, né, para quando a sua oportunidade chegar. E foi o que eu fiz ali. Criei um vínculo com ele e ele passou a ser meu paciente. Tratava comigo direto. E um dia, eu dentro do Japeri, eu li que um atleta ia ficar afastado por conta de uma lâmina encravada, né? Nós chamamos, né, na podologia de granuloma, mas na época lá no jornal saía unha encravada, inflamada. E aí eu já imaginei peraí, eu, Bruno, falo com o Vantuil me leva no clube, eu vou lá, executo o que eu, né, a minha manobra, esse atleta melhora, o clube vai, pô, peraí, que profissional é esse aqui, né? Que nós não temos. E eu já me vi uniformizado, amigo.
Antes de você chegar lá no seu sonho, o seu sonho, ele tem que existir aqui na sua mente, sabe? Pô, peraí, eu quero um dia tomar um café na Torre Eiffel com a minha esposa. Você vai, amigo. Você vai. Mas você já tem que mentalizar. Engraçado, né? Até a roupa eu já boto na minha mente já. E aí, eu liguei pro Vantuil, falei, Vantuil, tem um atleta que tá com isso. Ele falou assim pra mim, Bruno, nem eu sabia disso. Eu falei, pois é, porque quem quer vai atrás. Eu já tava já dando mentoria já de motivacional, né? Aí ele, não, pô, verdade, Bruno, parabéns. Mas, cara, é muito difícil os caras deixarem entrarem lá. Mas eu falei, seu Vantuil, mas se eu não tentar, o não já é certo. Beleza. Aí ele foi, depois me ligou, Bruno, os caras não aceitaram que fosse outro profissional. Mas eu vi a sua força de vontade, eu vi que, sabe, e eu assumi a responsabilidade. Amanhã à tarde você vai. Só que eu pensei, cara, peraí, eu vou estar no clube para tratar de um atleta. Se der certo, beleza. E se der errado? Não, beleza. Então, se eu quero uma coisa mais audaciosa e eu tivesse a oportunidade de tratar de mais atletas, e mais atletas derem certo, e mais atletas falarem, poxa, olha só, fizemos um tratamento com o rapaz que esteve aqui e nós gostamos. Então são mais atletas influenciando positivamente. Ou, se eu fizesse um trabalho ruim, seriam vários atletas reclamando. Mas você tem que confiar no que você faz e você tem que ser bom, sabe? E aí, eu não fui de tarde no outro dia. Cheguei lá às 6 horas da manhã, irmão. E eu lembro quando eu cheguei lá, o segurança, que é até meu amigo hoje, ele falou, irmão, tá marcado a pedologia, não sei, ele falava, né, pra de tarde. Eu falei, caramba, velho. Pra de tarde, velho, eu confundi. Pior que eu não tenho dinheiro da passagem, irmão. E isso era verdade mesmo, eu tava certinho. Mas hoje eu falo isso, ele até ri, né? Eu peço perdão a ele, mas era estratégia, velho. Pra justamente chegar mais cedo no clube e ter a oportunidade de tratar de mais atletas, tá? Ele, não, peraí, foi lá, falou com o coordenador lá na época. Aí, não, entra aí. Cara, já cheguei tomando café lá, era o café da manhã. Olha só como é que são as coisas, né? E aí me puseram numa sala, você aguarda aqui e, cara, só quando o treino acabar de tarde você vai conseguir fazer. Eu falei, não, beleza. Só que aí essa sala eu via que passava um corredor onde os atletas passavam. Eu pensei assim, peraí, primeiro eu vou deixar essa porta aberta. O que olhar, eu já vou falar, hoje tem podologia para vocês de graça. Mas o de graça ele saía com um tom, sabe, assim, forte, né? Hoje tem podologia para vocês de graça. Caraca, de graça, irmão. E aí na época, Lúcio Flávio, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ele. Lúcio Flávio, nossa, goleiro Max, enfim. Foram passando, né? Depois do almoço, a minha sala lotada. E eu me sentindo já, né? O podólogo do clube já, né? Lá, todo de branquinho, todo alinhado lá, falando nos nomes técnicos, né? Pra impressionar. E aí eu fiz o procedimento e eu fui embora. Eu lembro que eu fui embora um pouco triste, porque o medo, cara, ele te ofusca, sabe? E qual era o meu medo? De eu ter ido lá só aquela vez, porque foi tão bom. Pô, quando eu vi, eu sou botafoguense, então quando eu cheguei lá, vi aquela estrutura, eu falei, cara, imagine trabalhar aqui. Cara, imagine usar esse uniforme. Pô, imagine eu sentar na mesa com esses caras de novo. E pode ser que isso não aconteça mais. Então o que eu fiz? Eu fiquei com medo de ter uma resposta negativa e agradecendo que ninguém tinha me ligado, nem o coordenador que tinha me levado lá, porque, cara, por alguns instantes eu já achava que fazia parte, porque eu ainda não tinha tomado um não,
E eu me lembro que eu tinha um Nokia, filho, um Nokia da cobrinha, filho. Nossa, cobra era aquela, viciada aquele joguinho. E aí eu olhava assim, o Nokia, né? Ah, não, peraí, não tocou, ainda bem. Não tocou. No outro dia de tarde, quando eu olho, tá lá, ó, Vantuil, falei, tocando. Falei, não tem jeito, tem que atender. Aconteceu alguma coisa. E é o que eu digo, o negativo sempre tem uma predisposição de crescer em cima de você. Às vezes você olha assim, a sombra, você vê, nossa, é um tigre. Cara, não é nada, é só um gato e uma lâmpada que está refletindo, cara. E você tá aí sofrendo, sabe? Chuta essa lâmpada que acabou a sombra e o gato mete o pé. É isso, irmão. Fui atendi. Já atendi com uma voz já de sofrimento. Falei, ô, seu Vantuil, tudo bem? Aí ele, Bruno, tudo bem. O que você fez no pé dos... Falei, caraca, velho. Sabe aquele milésimo de segundo que você tenta explicar o inexplicável? Aquela, sabe? Seu Vantuil, eu fiz o que eu fui treinado. E já quase desligando já, né? Eu fiz o que eu fui treinado. Mas aí eu já fiquei cabra macho, né? Ele, pô, Bruno, pois bem. O atleta foi, acordou. Quando ele pisou, hoje eu entendo, porque depois eu fui estudar biomecânica, o primeiro contato que você tem no solo, né? O hálux. E aí tem uma força, né? Descendente, força ascendente, descendente. Então quando ele tinha uma espícula, né, dentro da parte do sucungueal dele, ele sentia como se tivesse um espinho, porque ele fazia essa carga, né, para o solo e o solo devolvia. E aí, como não tinha mais essa espícula, porque o podólogo Bruno removeu, ele já não sentia mais essa pressão, como se fosse um espinho. E o processo inflamatório já tinha reduzido, porque, na verdade, o nosso organismo ali está dizendo com aquela inflamação que tem algo que não é para estar ali, entendeu? E aí ele, peraí, já está bem menos dolorido, botou um tênis e foi dar um trote. E aí quando ele foi dar um trote, o treinador viu. Só que o treinador achou que ele tinha inventado essa história com o pé ruim para poder sair no final de semana, porque o atleta, quando ele está lesionado, ele não vai para o jogo, né? Aí ele, não, treinador. Pô, o Vantuil trouxe um pedólogo aí, ó. O rapaz fez um procedimento e hoje eu acordei, pisei e já está bem melhor. Cara, o treinador ligou pro Vantuil e falou, manda chamar esse menino agora, porque se ele pega um estado desse já bem avançado e ele foi capaz de trazer um conforto, né, que outras áreas não conseguiram, com todo respeito aos médicos, né, sabendo que eles estão sempre no patamar acima, mas não tem como não dizer que a podologia é muito importante, cada um na sua área. E aí foi aí que começou o Vantuil, aí foi um acúmulo de sentimento. Aí eu já comecei a ver o meu Chevette, falei, vou comprar um Chevette. Cara, vou poder comprar uma casinha em Ricardo de Albuquerque, irmão. Eu doido pra desligar, pra dar uma boa notícia pra minha esposa, sabe? Porque eu sei da ansiedade dela, sabe? E doido pra... E aí começou meu ciclo no Botafogo. Hoje eu não sou mais podólogo do Botafogo. Hoje eu sou coordenador de toda a podologia do clube, tá? E todas as categorias, assim como no futebol feminino, hoje eu tenho 2 empresas. Uma que presta serviço para vários clubes no Brasil. Tem uma empresa de evento de podologia hoje, um dos maiores eventos do mundo. Vai acontecer agora no mês de agosto. Sim. Nós temos agora, dia 27 e 28 de agosto, no Otton, antigo Meridian, lá em Copacabana, onde eu vendia água, onde minha esposa trabalhava, né? E hoje você mora? Eu moro hoje ao lado do Otton, ali na Atlântica, sabe? E, cara, minha vida é um testemunho de que
é o que eu falo, se deu certo pra mim, se está dando certo, porque eu não parei aqui não, meu. Eu ainda tenho coisa, eu sou muito satisfeito, agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas enquanto eu estou vivo, cara, coisas maiores ainda podem acontecer e é aquilo. Eu vou mirar na estrela, que se eu errar, acerta a lua, sabe? Hoje o rapaz é simplesmente o podólogo do Zico. Um tal de Zico aí, né? Eu vou contar rápido aqui, se eu tiver tempo, só um... Se for rapidinho, a gente consegue, vai lá. Então, outro dia, o Zico fez uma cirurgia no quadril, aí me ligou, se eu podia ir na casa dele, eu já tratava dele, né? Aí fui na casa do Zico. Tratei do Zico, daqui a pouco ele, Bruno, me ajuda aí pro meu quarto. Porque ele tava um pós-cirúrgico, né? Eu, cara, não acredito nisso. Peraí, tá botando a mão em mim, cara. Assim, eu não falei isso, porque tem que ter postura ali, eu sou profissional, né? Mas, cara, olha como é que são as coisas, né? Há uns anos atrás eu recebendo carinho no cemitério, a mulher tá chorando aí, ó, ela te amava. E no outro dia, cara, sabe, ali com Zico, uma outra situação, eu me lembro que por muitas das vezes, cara, em momentos difíceis da minha vida, eu tinha o hábito, eu escutava muito as pregações do Marcos Feliciano. Agonia na cruz, quanto vale um amigo, o sonho de José. E eu tinha uma vontade de conhecê-lo. Tô indo para Campinas para dar uma palestra em São Paulo. Quem tá no avião? Marcos Feliciano. Você acha que eu perdi a oportunidade de dar um abraço nele, sabe? E aí eu falei para ele, ó, se hoje eu estou aqui com o meu terno, se hoje eu estou aqui bem arrumado, você tem uma grande participação nisso. Eu não cultuo a homem, nada disso não, porque toda honra, toda glória, só a ele. Mas eu tenho muita gratidão pela sua vida. Ele apertou na minha mão assim, ele me deu um abraço, ele falou assim, era tudo que eu precisava ouvir essa manhã, você não tem noção de como eu estava. Quer dizer, lá da rua Guanandi, Japuara, eu já morei na Pereira da Rocha, Aripuá, Arapiranga, né? E escutava o cara lá e daqui a pouco todo ali no avião o cara fala que ele precisava ouvir aquilo. Ou seja, Deus realiza sonhos, meu amigo, sabe? Um sonho, ele para ser concretizado, você tem que ter fé, irmão. Para quem está nos assistindo, deixa aí o recado para quem está sonhando e de repente pensa assim, cara, esse sonho nunca vai se tornar realidade. O que você tem a deixar? Em primeiro lugar, você tem que mentalizar. Depois que você mentalizar, você tem que trabalhar para aquele sonho se tornar uma realidade. Vai ter uma hora que não vai ter um outro jeito, não vai ter uma outra opção a não ser esse sonho virar realidade. Não importa quanto tempo demore, até porque 1000 anos para Deus pode equivaler por um dia. E um dia para Deus por 1000 anos. Ou seja, o que tinha para acontecer na sua vida daqui a 10, 20 anos, amanhã seu telefone pode tocar, filho, e tudo vai mudar. Retroceder não cabe a nós, juntos somos gigantes. Brunão, deixa pra gente os seus contatos, a sua rede social, pra galera conhecer um pouco mais da sua história, da sua profissão. O meu Instagram, né, é Bruno Galarte. Galarte com 2 L's e T mudo. E só qualquer coisa me chama no direct. Sempre respondo a todo mundo, sabe? Eu acho que às vezes demora um pouquinho, que é tanta coisa para fazer, mas que essa tarde tem influenciado pelo menos na vida de uma pessoa, que para mim já valeu. Até porque uma vida vale mais que todo ouro e toda prata, irmão. Brunão, que alegria poder te receber aqui nesse dia. Toda minha, que isso. Sucesso sempre. Uma honra da minha parte. Parabéns pela história de vida que você tem, pelo profissional que você é. Amém. E acima de tudo pelo ser humano. Amém, amigo. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado, amigo. Tá bom? Esse foi o nosso programa Alex Carioca de hoje. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Queremos agradecer ao Ponto Norte por estar cedendo o espaço
para a gente estar fazendo essa gravação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. A voz do Rio é carioca, é carioca.